Muito boa tarde. Quero agradecer a todos a presença aqui hoje e, em particular, ao Sr. Engenheiro António Coutinho, que se junta a nós para uma pequena tertúlia. Vamos ter uma conversa sobre um tema que é um tema extremamente atual e que nos interessa aos dois de sobremaneira. A pergunta que se coloca é: será a sustentabilidade uma condição necessária? Será a inovação uma condição necessária para a sustentabilidade? E é sobre isso que vamos conversar na próxima hora, deixando aqui algum tempo para questões. Eu começaria, portanto, agradeço a sua disponibilidade e a sua presença e dar aqui só o Sr. Engenheiro António Coutinho é licenciado em Engenharia Civil, um mestrado em Investigação Operacional, ambos pelo Instituto Superior Técnico, tem uma carreira profissional vastíssima nas áreas da inovação. Diga-me se eu estiver a dizer alguma coisa errada, por favor. Começou por desempenhar as funções de engenheiro civil, depois passou pelo Boston Consulting Group. Em 2003 entrou na EDP, onde desempenhou inúmeras funções, tendo trabalhado na EDP Comercial, na EDP Renováveis, incluindo nos Estados Unidos, e na EDP Inovação, onde desempenha hoje o cargo de CEO da EDP Inovação. Portanto, quero agradecer a sua presença aqui hoje. É um gosto poder ter esta conversa consigo. Eu, da minha parte, trabalho no BPI já há muitos anos, sou licenciada em Economia, tenho um MBA no Reino Unido. No BPI estou há mesmo muitos anos, há 30 anos, já passei por diferentes funções e direções, desde Corporate Finance, Project Finance, financiamentos estruturados, admissão de risco de crédito e, mais recentemente, desde fevereiro deste ano, assumi a responsabilidade de diretora de sustentabilidade do Banco BPI. Tem sido uma jornada muito interessante, tenho aprendido muitíssimo sobre este tema, mas não chego, obviamente, aos calcanhares aqui do Sr. Engenheiro António Coutinho. Vou fazer o meu melhor para partilhar o meu conhecimento e acho que isto vai ser de certeza e por tirar de si aquela informação que nós queremos. Tenho a certeza que vai ser uma conversa animada e interessante. Acho que para começarmos com este tema, se calhar vale a pena clarificar o que é que se entende por inovação, porque penso que às vezes há aqui misconceptions a este respeito, não é? Certamente. Será que inovação é invenção? Para que é que serve a inovação? Claro. Se calhar podíamos falar aqui um bocadinho Bem, sobre... boa tarde a todos, é um prazer agradecer ao PPI com o amável convite para estar aqui. Já estava há bocado a falar de outros temas onde trabalhamos em conjunto com o BPI, a EDP e a BPI no sentido de ajudar a aumentar a eficiência energética das nossas empresas. E, portanto, verdadeiramente um prazer estar aqui partilhando algumas ideias sobre o que é inovação e o tema da sustentabilidade. Se calhar, a inovação é uma palavra gasta, como há uma série de outras palavras gastas, tipo digitalização, etc. Agora AI, toda a gente, qualquer coisa é AI, etc. E, portanto, às vezes estamos todos a dizer as mesmas palavras, mas não a significar as mesmas coisas. E se calhar é mais fácil começar do que é que não é inovação. E de facto a palavra que me tocou parece uma palavra interessante. Invenção. Inovação não é invenção. Inovação pode passar por invenção, mas é sobretudo qualquer coisa que é adotada em escala. Fazemos coisas de maneira diferente que são adotadas em escala. Se não tiverem este elemento de escala, não é inovação. É uma boa ideia, mas a lógica de uma ideia com ação, uma ideia com transformação e uma transformação ampla é um ponto essencial de um ponto de vista de inovação. Quando nós falamos do tema da sustentabilidade, e agora dando aqui assim um bocado o toque, e falamos muitas vezes da transição energética, eu brinco sempre que quando falamos de transição energética estamos a fazer um mau serviço ao que estamos a falar.
Nós tivemos transições energéticas anteriores, quando passámos da biomassa para o carvão, do carvão para o petróleo para o gás, mas foram sempre alterações de energia em que acrescentámos um veículo de energia a outro veículo de energia. O que nós pretendemos fazer agora é reduzir, não é a zero, porque não é possível reduzir a zero, mas vamos reduzir o consumo dos combustíveis fósseis a 90%. Pretendemos reduzir o consumo dos combustíveis fósseis a 90% em 25 anos. Basicamente o que a gente está a dizer é que em 25 anos nós vamos refazer a matriz energética do mundo que demorou 200 a 250 anos a montar, com mais 2 bilhões de pessoas no mundo. E há 2 bilhões de pessoas que vão ter que aumentar o seu consumo energético para, de facto, o seu desenvolvimento humano poder estar a um nível mais alto, que todos ambicionamos, que a humanidade ambiciona. Portanto, não é uma transição energética. É uma revolução. É uma revolução, não é daquelas coisas que se faz, não é? Portanto, e aqui o aspecto importante é aí que a inovação, e agora ligando ao tema da escala, vai ser tão importante. Eu posso ter ideias interessantes, mas se elas não tiverem escala, elas de facto não vão impactar, não vão gerar sustentabilidade. E vou agarrar nisso que acabou de dizer, porque do ponto de vista financeiro, esta é uma questão muitíssimo importante. A invenção é fazer algo novo, nunca antes experimentado. A inovação já implica a escala, como disse, a aceitação por parte do mercado, ou seja, tem que ser uma inovação que cumpra o objetivo, a utilidade, mas que também consiga chegar ao mercado. E um banco comercial como o Banco BPI, para um banco comercial, é muito importante para nós podermos ser agentes dinamizadores desta revolução energética, estarmos capazes e preparados para financiar esta inovação. E tem que ser inovação com características de mais maturidade. Ou seja, os projetos a financiar pela banca, os bancos são, em primeiro lugar, os fiéis depositários das poupanças das famílias e das empresas, não é? E, portanto, termos inovação com aceitação de mercado, com escala suficiente para gerar os cash flows que permitam que este projeto e esta empresa passem naqueles que são os crivos da análise de risco de crédito, não é? É extremamente importante e, portanto, também gostava aqui de fazer esta distinção entre inovação e invenção e dentro da inovação termos a capacidade de identificar o quanto mais cedo possível. Porque os bancos desempenham aqui um papel fundamental. Os bancos são as entidades no sistema financeiro que, ao decidirem para onde é que canalizam os capitais e os recursos financeiros, podem fazer toda a diferença neste processo. Aliás, disse que esta era uma revolução. Falou na questão da rapidez, sem dúvida. Para se cumprirem aqueles que são os objetivos do Net Zero em 2050 e os objetivos da redução em 55% das emissões de carbono em 2030, tem que ser feito 3 vezes mais rápido, mas também aqueles que são os fluxos financeiros que são canalizados para tecnologias limpas têm que triplicar. Eu não sei porque esta coincidência de números, mas que ela existe, atingindo a nível mundial em 2030 cerca de 4,6 trilhões de dólares canalizados para energias limpas. E, portanto, ainda as parcerias são absolutamente críticas, porque nós no BPI estamos a trabalhar com muita dedicação, estamos verdadeiramente determinados em fazer parte deste movimento, mas há questões muito técnicas. Quando falamos e não me atrevo a usar a palavra transição, da revolução energética, estamos a falar de um conjunto de tecnologias que nós, quer dizer, e falo por mim e pelos meus colegas,
dificilmente dominaremos, não é? E, portanto, estabelecer estas parcerias, nomeadamente com empresas do setor energético e com nossos clientes e outros, para estarmos na linha da frente, para sabermos quais é que são os investimentos de hoje que podem fazer a diferença no futuro em termos do crescimento económico e do desenvolvimento da nossa sociedade é essencial e para isso as parcerias. Eu vou começar primeiro pela parte financeira, porque acho que é muito importante tocar na parte financeira. O mundo, em 2023, investiu 1,8 trilhões e para chegar à neutralidade carbónica em 2050 tem que investir 4,5, 4,6 trilhões de euros, por ano, de dólares por ano. por ano. Dá para ver bem a dimensão do investimento que se tem que fazer. E esse investimento é muito grande, até pela natureza da transformação que estamos a fazer. É que quando nós produzimos energia através de combustíveis fósseis, temos um capital inicial que é relativamente baixo, e a palavra relativamente é importante ter aqui a dizer, mas depois temos muito custo variável, que é a utilização, a própria utilização do combustível fóssil. Quando falamos de renováveis, falamos num perfil financeiro completamente distinto. Ele é muito capital intensivo no início e depois tem níveis de custos muito baixos ao longo da vida útil. E, portanto, esta transformação passa, sobretudo, por um nível de financiamento desta diferença de estrutura financeira que é muito significativa. E, portanto, começamos logo a falar de custos de capital, créditos de riscos, etc., que têm que ser tidos em conta. E, portanto, também vai ser importante desenvolvimento de novos mecanismos e novas formas de financiamento, senão as coisas não vão acontecer, no mínimo ao ritmo necessário. E aqui o tema das parcerias é um tema que não se coloca só ao nível entre os financeiros e os tecnológicos. O tema das parcerias é que esta transformação, uma transformação tão significativa da sociedade e do mundo, que não há ninguém que sozinho possa resolver isto. Portanto, e aqui, quando estamos a falar de inovação, estamos a falar um bocadinho sobre o tema do Open Innovation, que acho que vale a pena falarmos um bocadinho sobre isso. É uma peça essencial para conseguirmos encontrar soluções entre os parceiros financeiros, encontrar soluções entre os parceiros tecnológicos e incorporá-las o mais depressa possível. Por exemplo, para dar um exemplo concreto, há uma série de projetos que têm muita dimensão. Já agora, muitas vezes, estruturar um projeto de pouca dimensão dá tanto trabalho como estruturar um projeto de grande dimensão. E isso custa-nos um bocado a entender, mas é mesmo assim. E no caso da transição energética, temos que falar de projetos de grande dimensão. E muitas vezes a forma como eles se estruturam há uma nova empresa que tem um equity onde temos o tecnólogo, temos um off-taker dessa tecnologia, portanto, quem vai contratualizar o que sai dessa empresa, e depois temos o financeiro e temos ainda um financeiro que toma risco e temos ainda um financeiro que empresta capital. E, portanto, a estruturação deste veículo é feita de tal maneira, contratualmente, em que cada um tenta minimizar os riscos que domina no seu processo para que o veículo projeto é um veículo que está com o seu risco minimizado e então consegue-se fazer uma coisa com grande escala e aqui grande escala, rapidamente estamos a falar de 1 bilhão, 500 milhões, estamos a falar sempre logo de números bastante grandes, mas que importa serem geridos desta forma para que o risco e para que o risco gerado no âmbito do projeto possa concluir. Nem sempre isto funciona bem, não é? Sim, Temos e é preciso... o exemplo agora mais recente da Northvolt, que seguia um bocado esta lógica e não correu bem. E estamos a falar de coisas, aí não é 1 bilhão, estamos a falar de vários bilhões e a coisa não correu bem. Portanto, exatamente. Vamos ter situações destas nesta revolução, vamos ter situações destas. Exatamente. E indo aqui ao cerne da questão,
Será que a inovação é condição necessária para a sustentabilidade? Em minha opinião, há uma relação absolutamente umbilical. Eu diria que é necessária, mas também que não é suficiente. E vou explicar. É necessária a todos os níveis. Para se atingir o net zero, os tais investimentos em energias e tecnologias limpas têm que aumentar de 2,5% do PIB mundial hoje para 4,5% já em 2030. Dizer que hoje, ao nível das emissões de dívida a nível mundial, aquelas que são as emissões de dívida consideradas verdes, os Sustainability Linked Loans, os Green Loans e Bonds, representaram entre 2021 e 2023 apenas cerca de 6 a 8% do total. Portanto, a percentagem ainda é relativamente reduzida. Também aqui é preciso haver inovação. E nós no banco, e a minha equipa, e estão aqui pessoas da minha equipa a olhar para mim, nos deparamos com isto diariamente. Como estruturar, de que forma estruturar, como convencer os nossos clientes a seguir este caminho. Estamos verdadeiramente a desbravar caminho também na vertente financeira. Por outro lado, e depois poder-me-á dizer a sua opinião, toda a gente fala no net zero em 2050, mas verdadeinha, é que não sabemos se seremos capazes e, aliás, para sermos capazes temos que mudar muita coisa e, pior, não sabemos como ainda, em alguns aspectos. Por exemplo, há indústrias, que são as designadas indústrias hard to abate, em que neste momento, hoje que estamos aqui a falar, não estão disponíveis com a maturidade necessária, tecnologias capazes de fazer face à respectiva descarbonização. E mais uma vez digo, corrija-me se eu estiver a dizer alguma coisa mal. Nas indústrias há temperaturas a partir das quais não é possível eletrificar essa mesma indústria. Daquilo que li, os fornos a partir dos 500 graus, neste momento, dificilmente são passíveis de eletrificação. Estamos a falar daquilo que, por exemplo, o hidrogénio. O hidrogénio é hoje considerado como fazendo parte do futuro. Eu acho que é reconhecido e muitas vozes dizem-no. Mas há imensos desafios ao nível do hidrogénio em termos do transporte, da armazenagem, da segurança de manuseamento, as próprias renováveis. Nós falamos o solar e o eólico, são tecnologias que eu lembro-me quando o solar era caríssimo. Quer dizer, em Portugal desenvolveu-se o fotovoltaico, o solar, mas com feed-in tariffs, não é? Com uma subsidiação da parte do governo muito significativa. Hoje é mais barato, não é? Tem uma competitividade muitíssimo significativa. Olhando para a mobilidade, os carros elétricos é preciso haver inovação, a tal inovação de melhorias e aperfeiçoamentos no sentido de aumentar a autonomia e melhorar a rapidez de carregamento. É fundamental investir em redes de carregadores e tudo isto requer muitíssima inovação. Eu acho que é muito importante percebermos o que é que sabemos e o que é que não sabemos. E para já há de facto 30% das emissões para as quais não temos solução. Há umas coisas que estão a testar, mais hidrogénio, menos hidrogénio, etc. De facto nós não sabemos como é que se resolve esse problema.
temos 25 anos para o saber resolver, primeiro. Os hard abatement sectors são setores que são muito concentrados. Portanto, se tivermos a tecnologia, a sua adoção e a sua disseminação dessa tecnologia tenderá a ser mais fácil. Portanto, acho que não nos devemos preocupar muito com isso, sinceramente. Acho que devemos nos preocupar muito mais com os outros 70%, para os quais já temos tecnologias e que não são 500, são 10, 15 tecnologias que resolvem muitas coisas. Portanto, E que temos que escalar. E que temos que escalar. Portanto, quando estamos aqui a falar de eletrificação do calor com bombas de calor, quando estamos a falar de mobilidade elétrica, etc., são tecnologias que estão perfeitamente acessíveis. Então porquê é que... Portanto, mas é aí que acho que é importante falarmos sobre o tema do que é a inovação, não é? E qual é o papel que a inovação tem neste aspecto. O papel da inovação é arranjar formas de acelerar a adoção destas tecnologias. Por exemplo, quando estamos a falar, e agora dar aqui alguns exemplos concretos de coisas que a gente está a fazer na EDP. O solar é, de facto, a tecnologia mais barata. A China aumentou... A China este ano vai fazer tanto de solar como o mundo inteiro fez o ano passado, incluindo a China. Já agora. É sempre bom a gente pensarmos que a liderança da China é porque eles, de facto, 60% dos carros elétricos são vendidos na China. E foi por isso que eu disse que eles produzem bastante, não é? Que é necessário, mas não suficiente. Porque, por exemplo, a China está a inovar, está a inundar o mercado europeu de painéis e de carros elétricos, e investe 3 vezes mais em energia limpa do que em... a China investe mais do que a Europa e os Estados Unidos juntos. Mas ao mesmo tempo... e a China representa 1/3 das emissões de CO2 a nível mundial, quando a Europa representa 7%. A China está a investir brutalmente e está a inovar, está a aproveitar aquela procura que a Europa está a gerar pela regulação que está a introduzir. Ao mesmo tempo, continua a investir em carvão. Vamos por partes. Vamos lá ver assim, a Europa está a gerar procura, que é zero comparada com a China. É zero comparado com a China. Os carros que eles estão a vender para cá são nada com os carros que eles consomem lá. Os painéis que eles... O que acontece é que eles têm... As fábricas que produzem painéis estão a trabalhar a 50%. E, portanto, estão a trabalhar a 50%, em grande parte vendem para lá, grande parte vendem para lá, e depois há os restos que vendem para o resto do mundo, e agora não vendem nada para os Estados Unidos, etc. Sobra mais, mas sobra mais, baixa o preço. Se baixa o preço, nós somos os principais beneficiados aqui na Europa sobre os painéis chineses que são baratos. O processo da transição energética fica mais barato, não é? Mas não desenvolve um tecido empresarial. Mas se calhar a gente não pode, se calhar a gente não quer desenvolver um tecido em que vai produzir painéis fotovoltaicos. Quer dizer, qual é que é, no seu entender, o posicionamento que a Europa deve ter a este nível? Eu acho que, quer dizer, eu não quero estar aqui a falar, porque não estou a falar em nome pessoal, não é? Mas eu acho que o mundo, o que nós vimos é que o mundo se tem desenvolvido muito e desenvolveu-se muito, sobretudo pela globalização do comércio. E, portanto, vimos com o Covid que o facto das cadeias de valor serem muito grandes tinham níveis de risco cujo o custeio não estava devidamente repercutido na avaliação dessas cadeias de fornecimento, e, portanto, faz sentido repensar um bocadinho as cadeias de fornecimento, mas é preciso ter cuidado e não cair noutros extremos, porque às vezes o que vai acontecer é que vamos gerar menos riqueza, vamos atrasar uma coisa que é importante para a humanidade como um todo, e além disso, vamos aumentar a inflação. E já agora, o tema da inflação, eu gosto sempre de tocar o tema da inflação e o tema dos combustíveis fósseis. Nós temos de continuar a investir em combustíveis fósseis. E eu gosto de dizer isto como verde e como renovável, gosto de dizer isto choca-se um bocadinho as pessoas, mas depois gosto de explicar porquê.
Ahm, a redução que se está a prever da produção, a redução que se está a prever do consumo de combustíveis fósseis é menor do que a redução da oferta dos combustíveis fósseis. Isto é, há um conjunto de investimentos em plataformas petrolíferas, etc., que estão a esgotar. E quando se esgota uma, tem que se fazer um furo noutra. E essa capacidade está de crescer mais depressa e é mais cara de substituir do que a própria queda do consumo. Ora, o que é que acontece se o preço do petróleo... Portanto, se tivermos um desequilíbrio entre a oferta e a procura, o que acontece ao preço do petróleo? Vai subir, obviamente. Vai subir. Se o preço do petróleo sobe, o que é que acontece ao preço da comida? Isso gera pressões inflacionistas. Sobe. Não é? Aumenta a inflação. Quando aumenta a inflação, o que acontece à taxa de juros? Estamos aqui numa área financeira. Aumenta a taxa de juros. Se aumenta a taxa de juros, aumenta o meu custo de capital. Se aumenta o meu custo de capital, eu vou fazer mais ou menos renováveis? Vou fazer menos renováveis. Portanto, isto é um paradoxo, mas é um paradoxo que foi muito bem sentido agora depois da pandemia. Portanto, tem que se continuar a investir, e não a sobreinvestir, mas tem que se continuar a investir nos combustíveis fósseis para que os preços dos combustíveis fósseis estejam, para que as pressões inflacionárias não existam, para que, de facto, depois o resto do mundo consiga investir em coisas que são muito capital intensivo. E eu acho que isto é... E depois, como é que se pode reduzir, e este agora é um aspecto importante, falando do tema das feed-in tariffs, que acho que também é um bom ponto a falar. Que isso é uma preocupação, não é? Mas acho que há como é que financia os projetos que hoje em dia, grande parte deles, estão sujeitos ao risco do preço de mercado? Temos muitas estruturas sujeitas ao risco do preço de mercado e o que é que está a acontecer? E isso é uma preocupação. Portanto, esta transição energética está construída de que forma? Através da eletrificação do consumo final. Portanto, a ideia é, vamos revolucionar isto, vamos alterar completamente o paradigma. Nós, em 2020, tínhamos 20% do consumo de energia através de eletricidade e 80%, isto, em termos simplistas, combustíveis fósseis. O que se quer é transformar completamente, passando para 80% de eletricidade, seja direta, seja indiretamente através do hidrogênio, e só o restante combustíveis fósseis. Mas, e a eletrificação do consumo final tem como lógica que a eletricidade é toda ela produzida através de energias renováveis. E, portanto, desta forma, fechamos o circuito. Mas, uma vez mais, isto precisa de ser feito de forma equilibrada, como disse há pouco, com a redução da prospecção de combustíveis fósseis. É preciso que o investimento em fotovoltaico, em eólico, seja acompanhado pela eletrificação do consumo final. E aí está a haver bottlenecks. Esses bottlenecks ao nível do imobiliário, ao nível da mobilidade, que não está essa eletrificação a crescer ao mesmo ritmo do aumento de investimento em renováveis. E tivemos em Portugal momentos em que o preço da eletricidade no mercado teve em valores negativos. Qual é a preocupação? A preocupação é que isto faz os investidores em novos projetos de renováveis ponderar se têm garantida a rentabilidade deste investimento. Pelo menos do lado da banca, isto é uma preocupação. Mas aqui estamos a tocar vários pontos que eu acho que é importante aqui tocar. Vamos ver, vamos começar pelo tema do preço, da volatilidade dos preços. A volatilidade dos preços obriga taxas de juros mais altas para efeitos de financiamento e, portanto, taxas de juros mais altas, vou fazer menos megawatts. Bom, é simples, assim, uma forma assim simplista de dizer as coisas. Portanto, o que isto significa é que é necessário ter um conjunto de contratualizações que façam com que os preços para o investidor esteja fechado, um PPA, e que depois haja entidades, traders, etc., que depois fazem essa gestão desse risco. Agora,
isso não altera uma situação que é, eu ao meio-dia solar tenho um excesso de oferta. A única forma que eu tenho de alterar esse excesso de oferta é através de baterias. Mas para ter baterias tenho que fazer investimento nessas baterias. Para fazer investimento nas baterias tenho que ter um conjunto, nomeadamente regulatório, que me permita eu colocar uma bateria e essa bateria depois poder fazer a arbitragem dos preços. E portanto, se não, entretanto não me licenciarem a bateria, se demorarem tempo a fazer a ligação à rede, etc., isso não acontece e os preços continuam negativos. Portanto, o aspecto aqui importante é que isto é uma transformação tão grande e num espaço de tempo tão curto que obriga a uma abordagem muito sistemática e muito alavancada. Há aqui equilíbrios difíceis, não é? Não é um tema só de equilíbrios difíceis, é um tema há coisas que não podem ser aceleradas porque têm uma natureza física e há coisas que têm, mas têm que ser coisas que se suportam umas às outras para serem consistentes e esse avanço ser consistente. Portanto, estamos a falar um bocado aqui da eletrificação da procura. E os bancos têm aqui um papel absolutamente essencial neste processo. As pessoas, quando tiverem que tirar o esquentador e meterem uma bomba de calor, provavelmente para isso para um esquentador, os bancos hoje não financiam. Não financiam, mas se calhar para uma bomba de calor têm que financiar. Claro. E, portanto, o papel dos bancos é poderem encontrar aqui um conjunto de outros mecanismos que ajudam, por melhoria do desempenho da habitação, conseguem também melhorar o seu próprio rating do seu portfólio de dívida, porque está assente em casas A e B, e, portanto, provavelmente os custos de capital dessa mesma dívida... Sabe o meu métier melhor que eu. Sei algumas coisinhas do assunto. Repara, hoje... sem dúvida que é isso mesmo. Tudo isto tem uma natureza financeira muito, muito grande, não é? Tem, e os bancos estão hoje com fortes incentivos. Portanto, nós temos... Vou falar do caso do BPI. Para além de todos os bancos, em termos do custo de capital, terem hoje esse incentivo, de forma a descarbonizarem a sua carteira de crédito, a verdade é que também há aqui, e portanto, e aí temos um alinhamento de interesses, há aqui uma enorme oportunidade de negócio, não é? Portanto, vai haver investimentos nos montantes de que falámos nos próximos anos nesta transição energética. O BPI, aquilo que estamos a fazer é a trabalhar no sentido de criar as competências internas, com formação dos colaboradores, sensibilização dos nossos clientes, construção de produtos financeiros especificamente destinados ao financiamento desta transição. Falando, por exemplo, do crédito à habitação, nós, para os melhores certificados energéticos A e B, temos benefícios em termos do pricing, no spread do crédito à habitação. E, portanto, e também promovemos a realização de obras nas habitações e o investimento em modificações que permitam melhorar essa mesma certificação energética. Aliás, não posso fazer disclosure, mas estamos a trabalhar neste momento em várias parcerias no sentido de chegarmos a mais clientes com a solução completa. Para além disso, temos obviamente equipas especializadas na montagem de financiamentos estruturados ESG e temos benefícios de preço. É uma área que eu acredito que é uma área de muito de futuro e em que as parcerias desempenham um papel essencial. E também queria aqui dizer que isto não é importante para a banca, que está a ser impulsionada neste sentido e que já viu que há aqui uma oportunidade de negócio, mas também é algo crítico para as grandes empresas. As grandes empresas têm hoje obrigações de reporte, obrigações de desenvolvimento de planos de transição. As grandes empresas que estão nos setores
englobados no mercado regulado de carbono, no ETS, ou as maiores emissoras, têm que ter, não sei, licenças de emissão. Estas licenças de emissão têm custos associados. O próprio mercado regulado está agora a ser revisto, está a ser introduzida uma maior exigência em termos daqueles que são os objetivos de descarbonização destas empresas. As licenças que são atribuídas a título gratuito para precaver a designada fuga de carbono. Portanto, na União Europeia e neste mercado de licenças, há um conjunto de setores e de empresas às quais são atribuídas licenças a título gratuito, isto para precaver que essas empresas saiam da União Europeia, instalem as suas fábricas fora da União Europeia e assim deixem de estar sujeitas a este preço do carbono, digamos assim. Vai haver uma redução, uma descontinuidade e ao mesmo tempo vai ser introduzido o CBAM. Portanto, o mecanismo de ajustamento fronteiriço, em que são as importações que passam a pagar esse preço. Isto para dizer que as grandes empresas e as empresas nos setores mais emissores têm esta preocupação muito presente, mas não são só as grandes empresas, não só aquelas que estão ao abrigo da CSRD. Também as PMEs, cada vez mais, e quanto mais rapidamente anteciparem esta preocupação, melhor, porque melhor estarão preparadas para aquilo que aí vem. Muito embora não estejam obrigadas a estes reportes, a verdade é que se estiverem inseridas naquele que é a cadeia de valor de uma grande empresa, acabam por estar apanhadas por estas obrigações, porque as grandes empresas têm que reportar o designado Scope 3, as emissões de Scope 3, onde está incluída a pegada dos seus fornecedores. E, portanto, cada vez mais, não só as PMEs, não só para acederem a clientes que estão obrigados, mas também para obterem crédito em condições mais vantajosas, porque os próprios bancos assim o vão começar cada vez mais a incentivar, têm elas próprias que medir a sua pegada de carbono, ter planos de transição e terem preocupações de sustentabilidade. E aqui também gostava de salientar um projeto importante em que os principais bancos portugueses juntaram-se com a CIBS no sentido de recolher informação das PMEs através de um conjunto de questionários, informação dessa que assim fica disponível para os bancos todos. Para dar aqui um exemplo, um dos projetos que nós fizemos na área de inovação foi efetivamente ajudarmos os nossos clientes PMEs a conseguirem de uma forma muito rápida, com uma informação relativamente curta, terem logo uma noção da sua pegada carbónica e depois poderem monitorizar, terem logo uma série de possíveis soluções e de logo monitorizar essas ideias e essas soluções para perceberem efetivamente como é que podem reduzir as suas emissões. Mas eu acho que aqui há uma coisa que nós falamos, e é giro falar algumas siglas que são esmagadoras. Eu estive a falar na embaixada inglesa e antes tinha estado uma senhora advogada a explicar todas o tsunami regulatório, foi as palavras que ela utilizou, o tsunami regulatório que vem para aí. E de facto nós estamos a ficar, como é que eu ia dizer, esmagados pelo tsunami regulatório, que tem custos, mas que efetivamente não tiram um quilozinho de CO2 da atmosfera. E eu acho que a natureza física do desafio não está a ser devidamente pensado. Para pegarmos uma coisa que estávamos aqui há bocado a falar, dos esquentadores e das bombas de calor. Vocês imaginem quantas pessoas são necessárias para mudar os esquentadores em Portugal.
Eu só vou usar aqui um número dos meus tempos da EDP comercial, que nós chegámos a desenvolver uma coisa que era all electric, que era chegarmos à casa de uma pessoa e eletrificarmos completamente a casa da pessoa. E que, sobretudo para pessoas de terceira idade, é um must. Portanto, quem tiver aqui pessoas de terceira idade, a casa dessas pessoas deve ser totalmente elétrica, por questões de segurança. Ok? Pronto. Mas nós tínhamos ali uma lógica que era all electric, mas completamente transversalizado. E era interessante que o projeto, quer dizer, passar uma casa para totalmente elétrico, nessa altura já estava on the money. Portanto, já estava on the money. Portanto, Isso foi há quanto tempo? Isto terá sido Sabe que a minha casa, tenho que 18 ou dizer, 19, é 100% elétrica. 18 ou 19. 18 ou 19 era perfeitamente feito. Mas o aspecto interessante, nós fizemos ensaios e tudo, e então o foco daquilo era nós focarmos em pessoas que usavam botijas de propano e de butano, etc. E, portanto, quem usa botijas, desculpem, portanto, quem usava botijas já estava on the money. Quem usava gás natural não estava ainda on the money. Pronto. E então, mas quantas casas aqui é? 3 milhões e meio. Era assim, não era 3 milhões e meio, perdão, estou a dizer mal. Era 3 milhões. Era 3 milhões de casas. Que usavam, ok, 3 milhões de casas, 30 anos. Portanto, se a gente fizer 1 milhão de casas por cada 10 anos, 1 milhão de casas por cada 10 anos, muito bem. Ora bem, 250 dias, nós temos de ter 10 mil pessoas só a fazer isto. É irrealista, não é? Não, porque depois a história gira era assim, ok, para eu ter, acho que, bem, já não quero dizer quais são os números, mas para eu ter 400 casas por dia, eu tinha que ter 4 mil telefonemas, mas leads, tinha que ter 4 mil leads. Para ter 4 mil leads tinha que ter 8 mil telefonemas, até 2050. Para uma pessoa perceber, de facto, o desafio que é. E depois, o problema é que a casa do primeiro esquerdo é diferente da casa do terceiro direito. E que, em alguns casos, eu tinha que abrir um buraco na pedra, que dava uma confusão também, porque a placa não entrava bem. Nós ensaiámos todas as coisas, cronometrámos e tudo, para percebermos exatamente o que é que isto significava. E, portanto, eu acho que a maioria das pessoas não tem a noção, e sobretudo políticos, infelizmente, não tem a noção da transformação física e da natureza distribuída. E, em alguns casos, temos de ser pragmáticos. E aí a palavra inovação é muito importante. Há coisas que eu, se calhar, não vou eletrificar. E não vou eletrificar porque o custo de eletrificação é demasiado alto. Dar outro exemplo interessante. O exemplo de uma empresa inglesa, uma empresa que vende eletricidade e que decidiu começar a produzir, salvo seja, as suas bombas de calor. Como é que uma empresa que vende eletricidade vai produzir as suas bombas de calor? Não foi produzir as suas bombas de calor. O que eles fizeram foi reservaram capacidade de produção de bombas de calor de outra marca, que passaram a usar a sua marca. E depois fizeram um pequeno detalhe, que foi as bombas de calor dessa marca, em situação ótima, aqueciam água a 45 graus. E eles, não, nós não queremos a 45 graus, queremos a 70 graus e perder 10% menos eficiente. E um tecnólogo diz, porquê é que alguém vai fazer uma bomba de calor que é menos eficiente? Não tem sentido nenhum. Tem sentido prático. Porquê? Porque os radiadores estão feitos para 70 graus. E, portanto, eu colocando uma bomba de calor de 70 graus, pode não ser totalmente eficiente, mas é francamente mais eficiente do que queimar gás, e eu evito fazer toda a transformação da rede de calor da casa. Portanto, é isto, a inovação está neste tipo de abordagem, está neste pragmatismo e de pensar como é que eu posso escalar isto em dimensão. Porque a natureza física e de retrofit de pessoas é muito labor intensive. Eu vou precisar de muitas pessoas para fazer esta transformação. Por exemplo, a Ibéria, leia-se, todo o sul da Europa, tem projetado ter menos 20 a 25% de população ativa, já agora, se tiver saldo positivo de imigração. Eu vou repetir. Portanto, as projeções das Nações Unidas para o sul da Europa é termos menos 20 a 25% de população ativa em 2050. Se
tivermos saldo de imigração positivo até lá. Ok? Portanto, o desafio que as empresas têm, o desafio que os bancos têm, o desafio que as elétricas têm, etc., é eu tenho que fazer tudo, pelo menos 25% com menos pessoas. Tudo. E agora vamos todos competir entre nós. Quem é que rouba a quarta pessoa que falta? Então o que é que acontece? Alguns preços vão subir e há negócios que vão ter que funcionar a 50% menos. Um desafio que nós, a EDP, estamos a fazer é... há uma série de desafios que nós temos na inovação, que é menos 50% de pessoas. E não é menos 50% de pessoas que, tipo, vou despedir pessoas. Não, não. É fazeres mais com as pessoas que tu tens. Porque eu não vou ter outras. Portanto, quando a gente diz, vamos ter que fazer muito mais solar. Não, eu vou ter que fazer muito mais solar, mas com estas pessoas. Não vou aumentar o número de pessoas, não consigo. A inteligência artificial aí ajuda. A inteligência artificial não tem rodas, não é? Quer dizer, há Olha, uns robôs, eu não sei o quê, mas O que é ainda que lhe não... parece? Abrimos aqui Acho que sim. questões de Perdão. força. O tempo voou, mas já... Eu tinha aqui uma questão relativamente à inovação. Recentemente foi publicado aqui o relatório Draghi, não é, que tem sido bastante mediatizado, e nele está claramente enfatizada esta questão, este gap que ainda existe em termos de inovação entre a Europa e a China e os Estados Unidos, nomeadamente, alertando de facto para o perigo que é não sermos capazes, enquanto União Europeia, de conseguirmos incorporar de uma forma ágil tecnologia e inovação no tecido empresarial. Não é? A EDP tem esta vantagem, este privilégio, não é? Esta vantagem de poder atuar globalmente e tem essa experiência de inovação na Europa, por exemplo, e nos Estados Unidos. Perguntava aqui ao António quais é que são as grandes diferenças do ponto de vista do desenvolvimento de inovação nestes dois territórios, a nível de acesso a capital de risco, regulação, outro tipo de instrumentos que possam agilizar portanto, o desenvolvimento e a aplicação prática de tecnologias de inovação disruptiva. E o que é que acha que a União Europeia poderia fazer do ponto de vista de criação de novos instrumentos? Temos, de facto, o fundo EU, não é? Que financia muito CAPEX em termos de projetos de sustentabilidade, etc. Mas que outro tipo de instrumentos é que acha que seriam necessários para aumentar esta competitividade e, no fundo, acelerar esta transição energética também? Bem, eu não sei se tenho a resposta para isso, não é? Mas vamos ver. Eu cheguei hoje de Londres, estive em Paris já há 2 dias e estive precisamente na Câmara de Comércio Internacional. E estava a ver um relatório onde era interessante ver qual era a cota entre a Europa e os Estados Unidos de um ponto de vista de empresas que estavam em scaling up. E a cota era relativamente próxima, se não me falham os números, 25%, 21%. Mas quando devíamos ver depois o capital que foi alocado, a percentagem do capital que foi alocado entre a Europa e os Estados Unidos, os Estados Unidos tinham tipo 40% e a Europa tinha 14%, ou 12%, ou 11%. Isto é, nós estamos a financiar com pouca escala as startups que são geradas na Europa. E o que acontece? Elas de repente depois mudam para os Estados Unidos porque têm de facto acesso a financiamento em escala. E os dinheiros que se colocam são absolutamente impressionantes. Quer dizer, quando estamos aqui a falar de 5 milhões de euros, eles falam logo para 50 milhões. Tem uma lógica. Nós temos um mercado algo fragmentado. Uma empresa, uma startup, quando pensa em expandir-se dentro da Europa, pensa num país ou outro. Nos Estados Unidos, quando eles pensam em expandir-se, expandem-se para os Estados Unidos. A lógica deles é, eu estou em Houston e agora estou em Nova Iorque. Pronto, pensam logo numa lógica muito Portanto, global. não é uma questão de engenho, é uma questão de estarem Há uma questão criadas... de escala, há uma questão de escala, mas há uma E questão... também de funcionamento dos mercados de capitais. Mas há uma questão também do tema de facto dos capitais, do capital de risco. Quando nós estamos a comparar de facto São Francisco e agora Nova Iorque deu um salto brutal
e aquilo tinha uma curva das N cidades. O Porto aparecia ali, Lisboa também aparecia, mas nós estávamos, quando aquilo era uma curva assim, nós estávamos aqui algures, não é? E, bem, depois as americanas aqui, com as chinesas, as alemãs para aqui, quer dizer, aquilo é muito claro esta lógica de capital de risco, que toma risco e depois faz uma coisa, toma risco e de facto permeia quem ganha. Nós aqui não premiamos quem ganha, premiamos com impostos, desde logo, e premiamos com muita regulação. Premiamos com muita regulação. E, portanto, os custos de cumprir regulação são reais. São reais. Nós, quando falamos todos em RGPD, toda a gente parece que quase que estremece, não é? E agora temos AI, mas não, a gente nem sequer tem AI. Quer dizer, mas já temos regulamentação para AI. Não é dizer que não devemos regulamentar a AI, mas regulamentamos primeiro e ainda a coisa não está a mexer. E quer dizer, isto é um lugar comum. Eu acho que é uma parte do problema, não é a totalidade do problema. Acho que a questão, depois do capital de risco, é muito importante. A dimensão que eles têm, o risco que tomam muito risco. A nós choca-nos assim um bocadinho o tomar de risco, mas por causa a minha experiência americana, nós temos uma perspectiva muito diferente. Viveu lá quantos anos? Eu vivi lá 3 anos. 3 anos. Negociei muitos contratos de PPAs e a loja, e depois negociei contratos também PPAs cá e é muito giro ver a diferença. A diferença na Europa, fruto de 1000 anos de andarmos à pancada, é um jogo de soma nula. Nós olhamos para as coisas sempre com uma lógica de jogo de soma nula. O que eu perco, ganha o outro, o que o outro perde, ganho eu. E os americanos não pensam muito dessa forma. Vamos lá despachar isto, porque vamos fazer outro. Tem sempre esta lógica de vamos fazer o a seguir. Vamos para o oeste. Vamos para o oeste. E isso, além de ajudar a fechar os contratos, mesmo o tempo de negociação de um contrato é bem mais curto, a possibilidade de fazer mais que um contrato com a mesma contraparte é maior e, portanto, isso gera crescimento. Gera crescimento com muita facilidade. Claro. Boa tarde, Alexandre Anacleto, da VSCI, somos uma empresa de consultoria na área energética e trader também, e já explico o porquê. E para além disso sou diretor comercial da Sotecnisol, Sotecnisol Power, onde alguns dos meus colegas estão neste momento já na EDP, porque esta escassez de recursos também os faz vocês andarem atrás de nós. Isto é uma reclamação, primeira reclamação a fazer. De resto, agradecer-vos o convite. E levantar aqui um bocadinho esta questão da inovação e da disrupção que é preciso fazer na inovação. Nós falamos em mobilidade, é uma área que está muito presente, a mobilidade, aquela questão, e olhamos para a mobilidade como rodoviária, mas eu tenho contentores permanentemente a navegar em navios que em 25 anos não se vão mudar. A Airbus tem os seus protótipos em desenvolvimento, mas otimiza-se as emissões de carbono que são feitas, há o hidrogénio, e 25 anos parece muito curto, não é? Para que nós consigamos chegar aos tais, redução de 90%, não é? Não, 90% é mais, sim, 90%. Sim, 90%. Contribuindo nós, Europa, só com 7% negativamente para as emissões Somos sempre os meninos bons, comportamos bem, regulamentamos muito, impomos muitas taxas e impostos e legislação para que se tudo cumpra, e depois andamos aqui também a tentar dar... há uma das coisas que eu não consigo perceber, e isto se calhar o António também partilha comigo, como é que nós andamos com os PDRs e os PRRs a apoiar as empresas, e o excedente que deveria ser aproveitado para ser colocado na rede e ser partilhado, era absorvido, não podia ser e tinha que ser. Porquê? Porque o empresário estava a beneficiar dos apoios estatais. A questão principal é da mobilidade, é aquela que eu gostava de ver mais um bocadinho falada sobre qual é que poderá ser o futuro da mobilidade, para além dos carregamentos por indução e aquelas outras coisas. Joeira, vamos seguir a primeira mobilidade elétrica do resto da mobilidade.
na mobilidade elétrica, vamos começar por este ponto. Os carros têm em média um tempo de vida útil de 12 a 15 anos. Em média. E a média é uma batata, não é? Portanto, quer dizer que nós temos facilmente carros com 30 anos a andarem na estrada. Portanto, isto quer dizer que se hoje todos os carros que se vendessem fossem elétricos, em 2050 tínhamos carros que ainda não eram elétricos. Só para termos esta noção que isto demora tempo. Isto demora tempo. E é isso que muitas vezes os políticos esquecem estes números básicos. Isto nem é preciso ser coisas assim muito sofisticadas. As coisas demoram tempo, está bem? Aqui, uma vez mais, as áreas financeiras, os bancos, têm um papel muito importante em acelerar todos estes aspectos associados, porque estamos a falar de instrumentos financeiros que já existem, que agora podem financiar de forma diferente este próprio processo de transformação. Mas também nós vimos uma coisa engraçada, foi que hoje temos bicicletas elétricas, temos as scooters, etc. E, de facto, elas têm um peso importante nas cidades de hoje. Tem um peso bastante importante que não existia. E, portanto, a inovação da mobilidade não se faz apenas por mudança do drivetrain, vamos chamar assim, desculpem usar o termo técnico, de térmico para elétrico. Há também formas diferentes de mobilidade a acontecerem, a começar pela não mobilidade, que é as pessoas começarem a trabalhar remoto também. Portanto, só para perceber que estamos, de facto, e já agora gostava só, por causa de 2050, usar aqui uma frase que infelizmente não é minha, mas eu costumo usá-la muitas vezes, aliás, nas minhas apresentações ponho sempre essa frase, que é uma frase do Bill Gates, que diz que nós tendemos a sobreestimar o que conseguimos fazer em 2 anos e a subestimar o que conseguimos fazer em 10. E é muito fácil nós olharmos para 10 anos. 10 anos não foi assim tanto tempo. Ora, onde é que tu estavas há 10 anos? Em 2014, como é que era o mundo em 2014? Já mudou um bocado. Pois mudou um bocado. E, portanto, é para projetarmos que os próximos 10 anos vão ser, de facto, muito céleres e nós não temos bem essa noção disto. Isso é uma mensagem de otimismo. Isto é uma mensagem claramente de otimismo, está bem? Agora, depois há os outros aspectos de mobilidade. E eu, por acaso, comentei, enquanto cidadão, o tema do aeroporto. Comentei, como cidadão, o tema do aeroporto, com o conhecimento que tenho e sobretudo, nas projeções de tráfego, que eu acho que são absurdas. 80 milhões de passageiros em Lisboa, não estou a ver como é que isso é possível, com uma redução de população ativa na Europa, como um todo, com o aumento dos custos de transporte, porque os aviões vão ser mais caros. Porque se eu começar a usar biocombustíveis ou começar a usar combustíveis sintéticos, etc., que não têm emissões, mas isso vai-se fazer, um combustível sintético custa 10 vezes mais o que custa o querosene, portanto, o e-querosene custa 10 vezes mais o querosene normal. Mesmo que baixe, vai demorar tempo a baixar e, além disso, particularmente na Europa, a elasticidade de tráfego aéreo é muitíssimo grande. Portanto, isto é, por cada 1% de aumento do preço, baixa 1,4% o tráfego. Nos Estados Unidos não é assim. Por cada 1% de aumento, baixa 0,9%. É curioso. Portanto, significa que se nós estivermos a dizer que vai haver limitações de combustíveis à utilização para a aviação aérea, isso vai-se fazer com aumento de preços. Aumento de preços vai reduzir tráfego. Que é uma coisa também algo natural. A questão dos navios. A questão dos navios tem um peso importante nas emissões. É cerca de 3 ou 4%, não é? Não, é capaz, é mais. Não sei qual é o número, mas é mais. Onde estive, perguntou-se à plateia o que é que pensávamos, onde é que se concentrava mais a poluição na cidade de Lisboa. E toda a gente apontou para a Avenida da Liberdade e para o Rossio.
Não, é em Santa Apolónia, junto Ao terminal Emitem mais partículas do que nos períodos concentrados do que toda a cidade, do que todo o tráfego em Lisboa. Pequeno detalhe, tentou-se muitas vezes fazer uma linha para o Porto de Lisboa e foi sempre muito complicado de fazer. Portanto, a descarbonização disso é facílima, mas é preciso que as coisas, que as estrelas se alinhem para as coisas acontecerem. Mas é facílimo. Portanto, esta é das tais. Por isso é que é importante que tomemos este ponto. Há coisas que não são complicadas e não são complexas tecnicamente de fazer, mas têm que ser feitas. E há licenciamentos, há autorizações, há alinhamentos, sabe-se lá do quê, e é a diferença entre fazer e não fazer. Neste caso, a eletrificação de muito do tráfego dos cruzeiros, pacífico, totalmente pacífico, mas aí não se fez. Mas, portanto, voltando aqui ao tema dos barcos, dos navios de carga. Os navios de carga já há bastantes experiências. A Maersk está a fazer novos navios em metanol. Se aquilo vai alargar ou não, se aquilo é a solução, não se sabe. Há várias soluções alternativas. Mas já está a fazer, não sei se há soluções alternativas, quer dizer, há soluções que se estão a pensar que podem ser. Qual é a escalabilidade dessas soluções? Vamos ver. Mas provavelmente a própria, não é uma desglobalização, mas é uma regionalização do comércio internacional, vai ter aqui algum impacto certamente também no próprio tráfego de carga. Portanto, vamos ver como é que as coisas evoluem. Muito bem. Força. Boa tarde. Henrique Santos. Eu gostava de aproveitar a oportunidade de ter um especialista na área de energia para ter uma visão sobre dois temas, um dos quais ainda não foi falado, das várias fontes de energia que aqui falámos, que é o tema da energia nuclear. Qual é a sua visão relativamente a este tema e que impacto é que isso pode ter nesta transição para uma energia mais limpa? E outro que falou há pouco, mas gostava que aprofundasse, se possível, um pouco melhor, que é como é que vê o desenvolvimento dos parques de baterias em Portugal e no mundo e como é que isso pode contribuir, de alguma forma, para a estabilização de preços e se prevê que esse tipo de projetos possam ser bem-sucedidos no futuro. Obrigado. Vamos começar pelo nuclear. E no nuclear vamos começar logo por uma coisa que é, o nuclear é seguro. Só para tirar isto de cima da mesa. O nuclear é altamente seguro. Okay? Portanto, quando nós vamos a ver toda a história do nuclear em acidentes e as implicações dos acidentes, mesmo com Fukushima e Chernobyl, é altamente seguro. Isso portanto, não é um problema de segurança que não temos nuclear. Um dos problemas que nós temos é um problema financeiro. Como é que se financia nuclear? Logo, eu para financiar nuclear preciso ter um contrato a 45 anos. Quem é que vai assinar do outro lado? Qual é o governo que vai assinar do outro lado? Primeiro problema. Segundo problema. Ok, vamos pensar que eu tenho já um contrato do outro lado. E o contrato é muito importante para baixar o meu custo de capital. Se baixa o meu custo de capital, o meu custo da energia equivalente fica mais barato. Okay? Portanto, é fundamental ter esse contrato. Se eu não tiver esse contrato, não consigo ter um custo de capital decente, não tenho um custo de capital decente, morreu. Vamos pensar que eu tenho o custo de capital. Como é que eu vou gerir o risco do tempo de execução de uma central nuclear? Só para termos assim uma noção. A China está a fazer centrais nucleares há 6 anos. O tempo médio no mundo, com a China, quem mais constrói, é 10 anos, em termos médios. Na Europa e nos Estados Unidos está a demorar 20. Não, isso com a mudança de governo... E agora reparem só uma coisa. Quando eu tenho 10 anos, dupliquei o custo. O custo financeiro duplicou. Quando eu passo para 20 anos, triplicou. E depois tem outra coisa interessante, que é, além disso, 20 anos, o custo ou o risco das matérias-primas dispara. E eu não tenho mecanismos de fazer isso, a menos que eu coloque riscos de atualização de preços no meu contrato de energia. A quem é que vai assinar aquilo do outro lado? Portanto, eu tenho um problema...
O meu problema nuclear, logo, é um problema financeiro, para começar. Portanto, não é financiável, dito de outra maneira. Aliás, acho piada, os franceses dizem, nós vamos construir mais 20 centrais nucleares. Da última vez que eu me lembro, vocês tinham 110% de dívida sobre o produto interno bruto. Expliquem lá como é que vão fazer isso. E se fizerem 20 centrais nucleares, simplesmente vão baixar a cota de mercado do nuclear no consumo francês. Se fizerem 20, ok? Que não vão fazer, porque depois demora muito tempo. Portanto, então a resposta é SMRs. Small Modular Reactor. O que é um Small Modular Reactor? O problema que nós temos é que, de facto, cada central nuclear tem um design próprio, depois tem que ser aprovado, depois não sei o quê, depois tem muito betão, aquilo demora muito tempo a construir, depois tem aqui uns ajustezinhos, etc., e aquilo explode. Portanto, vamos fazer centrais nucleares numa fábrica. Pequeninas, portanto, 200, 400 megawatts. É um bocadinho essa a lógica. E então o que acontece? Eu, em vez de fazer 6 a 10 anos, já vou fazer construir coisas em 2 anos. Já o risco financeiro fica muito maior. Se eu fizer centrais que são compradas em fábrica, o meu risco de matérias-primas reduz e, além disso, já consigo contratualizar mais facilmente. Ok. Está-se a perceber a lógica. Agora vamos à realidade. Qual é a realidade? Que SMRs é que existem no mundo? Só existem 2. Um é chinês e o outro é russo. Há uma série deles que estão-se a fazer nos Estados Unidos. Alguns já foram debaixo de água. E uma série deles estão a dizer que vamos, lá para 2030, temos aqui as primeiras centrais feitas. Mas essas centrais já se estão a atrasar, mas vamos dizer, também são first of a kind. O argumento é, isto é um first of a kind. Estes first of a kind estão neste momento, os custos estão a explodir e são mais caros do que uma central full scale. Ok, mas as outras not of a kind, vão ser bem mais baratas. Ok, mas isso é com as chamadas curvas de experiência. Isto é... Isto é inovação, não é? Isto é inovação em tempo real. Esta é inovação em tempo real. Desculpa. Portanto, a questão é... Muito bem, então quantas centrais... Quantos SMRs é que eu tenho que fazer para que o preço esteja em 50 euros megawatt-hora? Eu, por acaso, tenho uma equipa a fazer estes números, não vos sei dizer o número agora. Mas o que eu sei é que capaz de dar, sei lá, o número de centrais é tão grande até 2050 que elas, apesar de ser um número muito grande, vão produzir menos do que as renováveis produzem hoje. Portanto, tem um impacto. Quer dizer, provável, eu vou dizer assim, mas isso quer dizer que não vai haver SMRs? Não. Eu acho que vai haver SMRs que têm uma lógica tem um valor próprio, que é a densidade energética face às renováveis, é muito grande. E isso tem valor para determinadas utilizações. Exemplo, eu se tiver uma central de cimento, em vez de estar a trazer toda aquela energia a partir da rede, poderá ter sentido económico, de rapidez, etc., eu ter um SMR local. Portanto, a verdade é que nós não sabemos. E, portanto, o ponto é, temos que criar opções e depois nas opções não preocupar-se muito com tecnologias campeãs, mas deixar o mercado resolver e ver como é que qual é a tecnologia que de facto emerge e ganha. E, portanto, por isso é que eu estava a dizer que nos hard abatement sectors, que são importantes, representam 30% das emissões, representam 15% das emissões, nós não temos uma solução para elas, mas acredito que em 25 anos vamos lá encontrar, aí a frase do Bill Gates aplica-se em pleno, vamos encontrar a solução, dado ser setores muito concentrados, acho que a solução vai se resolver. Porta-aviões e os submarinos nucleares, que têm a sua autonomia e têm as suas centrais. Mas aquilo basicamente é uma central nuclear que empacota aquilo e aquilo, como é guerra, segue.
não sei se eu gostava de ter uma coisa daquelas ao pé da minha casa, não é? Que era um bocado essa a lógica, não é? E pronto, e depois há outros temas que têm a ver com o tema dos resíduos, etc. Em alguns casos também é uma não questão, ok? Há tecnologias de SMRs que estão a usar os resíduos para produzir energia e, portanto, isso de repente resolve um problema da tecnologia nuclear. Como digo, ainda é muito cedo para conseguirmos. Perdão, não lhe ter respondido. A questão das baterias. As baterias têm hoje um problema que é assim, tecnologicamente não há nada a dizer. Okay? Então é um tema dominado. Os revenue streams que saem dos vários mecanismos de mercado não são suficientes para conseguir justificar o investimento em baterias. Há sítios, começa a ser coisas locais, há sítios onde as baterias já começam a ficar on the money e, portanto, os investimentos aparecem. Mas depois tem um problema que é um problema de um self-fulfilling prophecy. Isto é, eu estou... esta bateria justifica-se por este diferencial de preços. Quando eu meto a bateria, o diferencial de preços desaparece e, de repente, a bateria deixa de ser rentável. É quase um paradoxo. E então tem que haver mecanismos de mercado. Essa é uma das áreas... O atual mecanismo de mercado foi definido para fazer uma otimização ao nível do sistema de custos variáveis. A partir do momento em que o sistema passa para um sistema de custos fixos, em que a competição se faz a priori, a otimização depois horária do sistema tem que ter outros mecanismos. E, de facto, isso ainda não foi definido. Não há experiências ainda no mundo para definir esta situação. Há formas de ultrapassar isto. Também formas de natureza regulatória. Mas fala-se, mas ainda não se fez nada. Muito bem. Era uma última questão, não é? Antes de mais, gostava o meu nome é José Pedro Pinto, sou responsável pelo Grupo IMO e gostava de agradecer aqui ao BPI. Efetivamente, estamos a falar de inovação e apoiou uma das nossas marcas, o Sítio, na criação de 2 verticais de inovação em escritórios flexíveis, a Fintech House e agora o Hub de Inteligência Artificial com a Microsoft. E só foi possível, de facto, devido aqui a um enquadramento que o BPI teve, especialmente na figura aqui também do nosso gerente Nuno Madureira. Mas passando aqui à questão da inovação, e temos sido, de certa forma, aqui um suporte para vários projetos que vemos nascerem dentro da marca Sítio, projetos disruptivos, e são esses que, há pouco, quando falávamos, a nossa incapacidade que é de conseguir perceber a mudança quando falamos de 10 anos, se sempre assim foi, agora é mais que nunca. Efetivamente, estamos aqui num período exponencial em que eu penso que grande parte do que falámos assentou sempre na base daquilo que conhecemos e tentar resolver os problemas de hoje com as ferramentas que temos, que fisicamente, como disse várias vezes, é impossível. Seria impossível. E a única solução, e acho que é essa, é efetivamente através daquilo que não conhecemos, daquilo que está agora a acontecer, daquilo que a tecnologia e a inovação vão permitir, porque não é substituir o carro de combustão não, é mudar o comportamento com o veículo partilhado, provavelmente sem condutor, em que metade de nós não vai ter carro e as coisas vão ser de tal forma diferentes que não conseguimos imaginar. Eu acho que é um bocado ingrato falarmos destas temáticas, porque estamos sempre a falar daquilo que obviamente conhecemos, mas não é propriamente uma questão, mas é uma partilha de uma forma de mitigar estas angústias, porque eu acho que é efetivamente através da inovação que vamos atingir a sustentabilidade, porque se não for, não há hipótese. Já não temos tempo. Muito obrigada. Eu acho que esse ponto, só dar aqui esta nota de... nós, de facto, há uma série de coisas que não conhecemos. E quando começamos em temas de inovação, partimos sempre das coisas que conhecemos. Aliás, quem está nas técnicas de inovação sabe que uma das primeiras coisas a fazer é ok, agora temos 20 minutos para pensarmos uma série de ideias. E o pessoal começa todo a meter uma série de ideias e tal, em post-its e não sei o quê, como convém.
e ao fim dos 15 minutos, o pessoal em top. Já não sai mais nada. Não há mais ideia. E depois terminam os 20 minutos. Assim, bem, agora é que vamos começar. Agora vamos lá começar a puxar as ideias. Já se libertaram do... Porque já nos libertámos das ideias que conhecemos. E é naquelas que, quando já não sai mais nada, que de facto sai qualquer coisa. É quando nós começamos de facto a trazer qualquer coisa de diferente. E já agora, só para... Estamos a falar um bocado da AI. Utilizar a AI em ideação é mesmo interessante. Okay? É mesmo interessante. Dá-me 10 ideias de... Aquilo dá 10 ideias. Há 4 ou 5 são parvas. Mas há 4 ou 5... são interessantes. Agora, dá mais 4 ou 5 destas. E aquilo funciona bastante como uma forma de food for thought, de puxar o passo seguinte, etc. E acreditem que em todas as vossas funções, utilizarem a AI para ideação, atenção, aquilo é uma abordagem probabilística de palavras. Não é mais do que isso, não tem inteligência por trás. É uma utilização probabilística. Posso-vos contar-vos uma história assim curta, que foi, ok, nós queremos construir linhas mais rápido. Dá-me 10 ideias loucas, assim, dá-me 10 ideias loucas Para de construir construir? linhas mais rápidas, linhas aéreas Ok. mais rápidas. E ele estava-me a dizer assim, self-building lines. Self-building lines. Eu achei aquilo interessante, não é? Claro que aquilo era lixo, não era uma ideia parva, mas para mim o que foi interessante foi a forma como ele chegou à ideia, que é uma forma, portanto, muitas das novas ideias são ideias por paralelismos. E o que ele está a fazer é o self-healing lines, ou self-healing networks. E self-healing networks é uma coisa que é conhecida do IT. E ele trocou a palavra healing por building. E eu achei aquilo extraordinariamente interessante, porque o jogo de palavras pode, de facto, despertar coisas que nós não estamos a pensar, porque estamos amarrados àquilo que conhecemos. E era só partilhar. Muito bem. Quero agradecer a todos a participação nesta tertúlia, acima de tudo ao Sr. prazer. Engenheiro António Coutinho. Acho que foi uma conversa muitíssimo rica. Quero-lhe agradecer o facto de ter partilhado connosco toda esta expertise que tem e fica, acho que todos concordamos que inovação é efetivamente uma condição necessária para a sustentabilidade e temos todos que trabalhar nisso mesmo. Muito obrigada. Obrigado, prazer.